Fala pessoal, beleza? Retornando aqui ao exemplo, né? Cálculo de poligonal topográfica fechada com as radiações e ficou de eu passar aqui para vocês a realização do memorial descritivo, né? Então, primeira parte, digamos assim, né? Eu tenho as coordenadas, tá? As coordenadas topográficas aqui dos vértices de divisa, né? Do ponto 1, ponto 2, ponto 3, ponto 4 e o ponto 5, né? Que foram calculados aí com base no levantamento topográfico poligonal fechado, associadas e radiações. Então, o que eu tenho é esse terreno aqui, olha só, esse imóvel, tá? E que o que me interessa, né? No caso, é a descrição aqui deste terreno, deste perímetro, tá? Então, o que acontece? Olha, eu usei uma poligonal topográfica, tá? Poligonal fechada e radiações para, no final das contas, né, determinar as coordenadas, ponto 1, 2, 3, 4 e 5 e ter essa representação gráfica. O que eu fiz aqui? Olha só, eu chamei aqui, eu coloquei, né, que do vértice 4, né, vértice 5 e vértice 1, né, este lado aqui, o terreno delta, tá, do proprietário aqui delta, ele tem esses confrontantes, ó, ciclano, tá? Então, desse lado aqui, confronta aqui com ciclano, tá? Do vértice 1, olha só, onde eu tenho essa linha aqui, mostrando aqui a direção da divisa aqui, né, com o ciclano, eu tenho aqui o beltrano, passa aqui pelo vértice 2, continua o beltrano, aqui a linha de divisa, né, que aqui começa um outro confrontante aqui, que é o Ali, tá? Proprietário Ali. Então, o proprietário desse imóvel aqui é o delta. Então, qual que é o primeiro passo? Olha só, eu tenho, para elaborar o memorial descritivo, eu tenho que ter, né, as distâncias aqui, os comprimentos dos lados, né? Eu tenho que ter a distância de 1 para 2, 2 para 3, 3 para 4, 4 para 5, 5 para 1. E eu tenho que, a partir disso também, eu tenho o que? Eu consigo calcular o perímetro e eu consigo calcular também os azimutes, né, dos lados, que são os elementos que eu preciso aí para poder elaborar o memorial descritivo, tá? Então, a gente vai fazer o seguinte. Eu tenho que calcular, por exemplo, a distância do ponto 1 para o ponto 2. Mas antes disso, olha só, para a execução do memorial descritivo, né, eu posso adotar como vértice inicial, né, para a elaboração do memorial descritivo, o ponto localizado mais ao norte, tá certo? E se tiver dois pontos com a mesma ordenada, norte, você pega o que estiver mais a oeste como origem aí de contagem aí da descrição do perímetro. Então, que eu vou fazer? Eu vou renomear também. Repare que esse vértice aqui, ele foi... Não é necessário isso, mas eu vou fazer essa parte aqui. Eu tenho o vértice 1, né, o ponto 1, porque ele foi o primeiro ponto irradiado, né? Depois o vértice 2, ele foi o segundo ponto irradiado e assim sucessivamente. Então, o que eu vou fazer aqui? Olha só, eu vou pegar e vou renomear esse ponto, né? Os pontos aqui, e vou chamar, por exemplo, tá? O ponto 4 de ponto M1. Por que o M1? Porque é o ponto mais ao norte. Como que eu sei? Se você olhar aqui a ordenada, né? A ordenada está, o ponto que está mais ao norte corresponde ao ponto 4, porque a ordenada é maior da ordenada, ó, tá certo? Então, ponto 4. E aí eu vou chamar ele de M1, tá? M1. E aí eu vou caminhar no sentido horário. Se eu vou caminhar no sentido horário, o próximo ponto que eu vou colocar o 2 vai ser o 5, então M2. Próximo ponto 1, que vai ser M3, tá? O 2, que vai ser o M4, e o 3, que vai ser o M5, tá? Então, guardem essa correspondência aqui. Beleza. Então, ele vai deixar de ser chamado de 1, 2, 3 e 4 e vai ser chamado de M3, M4, M5, M1, M2. Começando aqui, ponto mais ao norte, tá? Que é o ponto 4.
Nesse caso, coincidiu ser mais ao norte, mais a oeste, né? Mais a oeste significa que a abscissa tem um valor menor. Então agora eu vou fazer o seguinte, ó, vou colocar os nomes, ó, que vai ser M1, tá? M2, M3, M4, M5. Opa, M5. Agora eu vou calcular aqui o que? As distâncias de M1 para M2, M2 para M3, M3 para M4, M4 para M5, M5 para M1. E vou calcular os azimuths também. Então a primeira coisa que eu vou fazer, tá? Para facilitar, a gente vai fazer o seguinte, vai colocar M1, tá? M1 para quem? Olha só, M1 para M2, M2 para M3, M3 para M4, M4 para M5, M5 para M1, tá? Então, vou colocar esses alinhamentos aqui. O que eu tenho que calcular? Eu tenho que ter a distância horizontal e o azimuth, beleza? Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou colocar um dx aqui e um dy aqui também. E aí eu vou fazer o seguinte, ó, é de M1 para M2, tá? Então vai ser x desse ponto daqui, olha só, que é o M2, menos o x do M1. Sempre assim, se for M2 para M3, x de M3 menos x do M2. M3 para o M4, x de M4 menos x de M3, tá? Então vai ser o que, ó? Eu tenho que olhar estes elementos aqui, ó, beleza? Deixar aqui em amarelo aqui, ó. Então vamos lá. E vou colocar aqui também, só vou tirar esses elementos daqui, tá? E vou passar aqui, ó, para facilitar a nossa vida. Então vai ser, ó, M2 menos M1. Então M2 menos M1. Tá certo? E para fazer o y, olha só, clica aqui e arrasta. O que vai ser? Vamos ver se ele pegou certinho, ó. Tá? Ficou y de M2 menos y de M1. Aqui vai ser x de M3, que é este elemento, menos x de M2, que é este. Vou fazer a mesma coisa, tá? Mas primeiro eu vou calcular os demais. Delta x de M3 para M4 vai ser x de M4, que é este, menos x de M3, que é este. Próximo passo, x de M5, que é este, menos x de M4, que é esse. Por fim, x de M1 menos x de M5. Beleza? Sempre assim, olha só. Se é um alinhamento de M1 para M2, x de M2 menos x de M1. E agora aqui, basta eu arrastar para a direita. Tá? Só conferindo, ó, vai ser o azul aqui, que é M3, y de M3, menos o vermelho, que é y de M2. O próximo, conferir mais uma vez, vai ser o que, ó, M3 para M4, y de M4 menos y de M3. Então tá tudo correto. Feito isso, como que eu vou calcular a distância horizontal? Olha só, distância horizontal é a raiz de quem? É a raiz quadrada de ΔX ao quadrado mais ΔY ao quadrado. Fechei aqui, igual, tá? Pronto, tem a distância horizontal. Beleza? E agora, vou calcular o azimuth, tá? O azimuth da avante, tá? Do alinhamento de M1 para M2, M2 para M3 e assim sucessivamente. Qual que é a equação aqui, né? Eu já gravei, já mostrei isso para vocês. Vai ser o que? Graus, tá? De quem? A tangente, que é a arctangente, de quem? ΔX dividido por ΔY, tá? Essa equação por si só mostraria o rumo, né? Lembrando que eu teria, se fosse o rumo, eu teria que colocar o quadrante. Mas aqui eu tenho que fazer a análise que eu já posso calcular de forma direta para calcular o azimuth. O que eu tenho que avaliar? Eu tenho que avaliar o quadrante.
Então, verifique aqui que o ΔX é positivo, ΔY é negativo. Quando isso acontece? Está no segundo quadrante, então tem que somar 180 graus. Beleza? Está aqui o primeiro azimuth. E se você verificar nessa figura, você tem que, olha só, se eu considerar aqui né, inserir aqui uma forma, uma seta aqui, vou considerar aqui, ó, seta para cima, né? Se eu considerar aqui a direção do norte, coincidindo aqui, né, com o eixo Y, eu tenho que o azimuth de, né, se você olhar aqui, ó, seria próximo a 90 graus. E de fato, aqui está em grau decimal, tá certo? Então agora, vou fazer isso para os demais. Ó. Eu posso arrastar aqui, só que, ó, arrastei. Tá tudo somando 180 graus, tá? E eu tenho que verificar isso. Você pode colocar fórmula? Pode, o se, várias condições? Pode fazer, tá? Mas não vou fazer isso agora não. Agora, olha só, aqui nesse caso, olha só, o ΔX é positivo, o ΔY é negativo, então o mesmo que o de cima, tá? Mesmo que o de cima, então não precisa mudar nada. Agora aqui, olha, o azimuth, e vamos verificar aqui, ó, o azimuth de M2 para M3, o azimuth de M2 para M3, próximo a, olha só, 110 graus, né? 109 graus e alguma coisa. E de fato, ó, aqui seria 90 graus, ele passou 10 graus. Este daqui, ΔX é negativo, ΔY é negativo. Ele está no terceiro quadrante. No terceiro quadrante eu somo 180 também. E de fato, olha só, o azimuth deu 200 e, tá? Só para vocês observarem aqui, né? Se eu pegar aqui, olha só, o azimuth de M3 para o M4, 222 graus, tá? 221 graus, desculpa. Olha, até aqui tem 180, ele passou mais 41 graus, né? Então tá aqui 221 graus, tá? Então sempre que você for fazer né, se você já tiver o desenho, né, se fizer no CAD, essas medidas ficam fáceis de ser obtidas lá, essas grandezas. Agora aqui é bom sempre observar a figura para não cometer nenhum tipo de erro na análise. Então aqui, olha, ΔX negativo, azimuth de M4 para M5, M4 para M5. Eu tenho ΔX negativo, ΔY positivo, está no quarto quadrante. No quarto quadrante eu tenho que somar 360 graus, tá? Então deu o azimuth de 289 graus e vocês podem observá-lo aqui, ó, que dá, né, próximo a, né, 290 graus, que no caso deu 289 graus e 51, 289,51 graus. Aqui por fim vai ser o que, ó, ΔX é negativo, ΔY positivo, também está no quarto quadrante. E aí que eu tenho que fazer aqui, somar 360 graus, tá? Então essa forma de calcular o azimuth você tem que saber, tá? Então agora eu tenho que o azimuth, né? E tenho a distância horizontal, tá? O que eu vou fazer agora? Eu preciso converter, né, esse valor aqui em grau, minuto e segundo, para ficar, vou ter que passar para grau decimal para grau sexagesimal, beleza? Como que eu vou fazer isso? Olha, você pode fazer da seguinte maneira, vou colocar aqui, ó, então tem aqui, ó, o azimuth, tá? Dos mesmos alinhamentos, só que agora eu vou colocar aqui, ó, vou colocar em grau, minuto e segundo. Olha, se eu pegar aqui a parte inteira, né, inteira aqui de 90, vai ser o que? Int, esse valor aqui, ó, pronto. E vou fazer isso para todos. Eu só peguei o inteiro. Agora, olha só. Se eu fizer, eu quero pegar a parte inteira de quem? Olha, que eu quero só os minutos. Então vai ser este valor. Veja bem o que eu estou fazendo. Vou colocar mais um parênteses aqui, ó. Se eu fizer este menos este valor inteiro aqui, dá o quê?
dá o valor em graus, a diferença em graus, 0,77 alguma coisa. Se eu multiplicar por 60, eu vou ter o valor o quê? Em minutos. Então tá aqui, ó, tá? Então tem esses valores aqui, ó, minutos. Beleza. E os segundos? Né, os segundos agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou ter que pegar, olha, este valor aqui é a parte inteira, tá certo? É a parte inteira. Vou pegar aqui igual, vai ser o mesmo valor. Só que, olha, se eu pegar o seguinte, agora eu não tenho esse valor, eu vou pegar essa partezinha aqui, ó. Opa. Essa partezinha. Tá? E vou copiar aqui, ó. Vai ser este menos esse valor inteiro, tá? Mas isso vai me dar o resultado em que minutos. Para passar para segundo, eu tenho que multiplicar por 60, tá? Então tá aqui, ó. Tá? Então consegui passar para grau, minuto e segundo. E aí você quer conferir? Vamos lá conferir. Vou pegar aqui uma calculadora, né? E vou ver se eu faço aqui com vocês aqui, ó. Vamos lá. Vou fazer o seguinte. Vai ser... Não vai ser igualzinho, porque eu vou pegar a parte fracionária. Mas vamos lá. 90,7769,803, ó. Tá? Então, ó, 90,7769,803, tá? Igual. Então, isso aqui é em grau decimal. Agora eu quero grau sexagesimal. Aperto aqui, ó. Então, vou verificar aqui, né, quanto que deu. Vocês vão poder observar. Olha lá. 90 graus, 46 minutos, né? 37,13. Então tá aqui, ó. Se eu arredondar aqui, ponto 13. Beleza? Isso aqui só foi para mostrar para vocês que tá correto aqui a forma de cálculo. Então agora a gente já tem os elementos necessários para quê? Para a confecção do memorial descritivo, tá? Vou fazer aqui rapidamente. Na verdade, olha só, eu tenho as distâncias para calcular aqui o perímetro. Para calcular o perímetro, basta... Quero o perímetro, basta somar, né? Então tem aqui soma da distância horizontal. Então o perímetro deu isso daqui, ó, né? Já tinha até feito aqui para vocês. Beleza? E para calcular a área, já tem um vídeo aí mostrando como que calcula a área, né? Deixa eu até verificar aqui se eu fiz mesmo. Não, para essa não fiz, tá? Então eu vou fazer aqui para vocês. Então, cálculo de área, eu vou fazer o seguinte, ó. Vou colocar aqui, ó, cálculo de área utilizando o método analítico. Cálculo de área, tá? Vou utilizar aqui o método analítico, tá? Ou o método de Gauss. Beleza? Então, esse método analítico, tá? É também conhecido como método de Gauss. Vou colocar aqui o método. Não. Tá? Método analítico. Então, eu vou copiar aqui as coordenadas. Opa. Colar especial. Número. Para ficar belezinho aqui.
pontos. Prontinho. Tá aqui. Então, eu quero calcular a área. Como que eu calculo a área? Eu vou repetir o primeiro, eu vou começar aqui. Aí aqui, vou fazer o seguinte, ó. Se eu pegar o M3 está aqui, ó. M3, M4, M5, M1, M2. Eu não preciso colocar M1, M2, M3, M4, M5. Eu preciso ter na ordem, tá? Então, por exemplo, ó, M3. M3 está aqui, ó. Eu não poderia, por exemplo, vir para cá, depois M1, tá? Eu tenho que estar na sequência. Os pontos têm que estar na sequência. Então, aqui, ó, M3, este. M4, este. M5, este. M1, este. E M2, este. Então, eu posso usar dessa forma. Eu vou repetir o primeiro ponto, tá? Aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar cruzado, tá? Então, vai ser o quê? Este vezes este. E eu vou fazer o seguinte, eu clico aqui e arrasto. Repare que vai ser, olha só, essa multiplicação dá igual. Então, eu multipliquei em cruz, tá? Ó, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse, esse vezes esse. Agora, eu vou multiplicar o quê? Este vezes este. Então, vai ser este vezes este. Igual. E vou fazer o quê? Arrasto. Tá? Então, aqui ficou x, né, vezes y. E aqui ficou y vezes x. Correto, pessoal? E agora, o que eu vou fazer? Eu vou somar. Então, você vem aqui, soma. Somei. Vira aqui também. Soma. Igual. E agora, olha só. A área é uma área dupla. Então, 2S, tá? 2S. 2S. Vai ser o quê? A diferença em módulo. Então, ABS. Ó. ABS, esse menos esse. Tá? Pronto. Agora, para calcular a área, lembrando que está em metros quadrados, a área vai ser igual ao quê? Como a área é dupla, vai ser este valor dividido por este. Beleza? Lembrando que está em metros quadrados. Então, aqui, metros quadrados. Então, agora sim. Agora eu tenho todos os elementos para elaboração do memorial descritivo. Eu tenho a distância, né, de M1 para M2. Tenho o azimuth de M1 para M2. E assim sucessivamente. Agora sim eu consigo elaborar aqui o meu memorial descritivo, tá certo? Então eu vou particionar o vídeo. No próximo vocês terão aí, a gente vai montar, tá, passo a passo o memorial descritivo deste imóvel, né, dessa propriedade. Beleza? É isso aí, forte abraço, até mais.